Fala galera, tudo bem? Hoje eu vou falar com vocês sobre as decisões judiciais aqui nos Estados Unidos. Bom, existem dois tipos de decisões judiciais. Existem decisões oficiais e existem decisões não oficiais. As decisões não oficiais, elas não podem ser usadas de forma alguma em peças jurídicas, mas elas podem servir para pesquisa jurídica de decisões oficiais. Bom, as decisões oficiais são aquelas que são aprovadas e publicadas pela Suprema Corte. Essas decisões, elas servem para você colocar nas suas peças jurídicas. Mas a pergunta é, como é que você faz pesquisas de decisões oficiais? Ou pesquisas de decisões em geral? Bom, você pode ir nas bibliotecas jurídicas de cada municipalidade. Eles têm aqueles livros gigantes que você consegue fazer pesquisa. Eles conseguem fazer pelos key sites, que se chamam. Na verdade, são tipo keywords que você consegue utilizar para achar as decisões. Mas você pode usar alguns sistemas jurídicos que oferecem hoje. Por exemplo, Westlaw ou LexisNexis. Qual que você vai utilizar depende do escritório que você vai trabalhar. Mas, já para adiantar, quando você tem aula no Paralegal Certificate, você vai ter treinamento de um dos dois. Ou do Westlaw ou do LexisNexis. E o CLA eu tive com o Westlaw. No escritório onde eu trabalho, também trabalha com o Westlaw e também trabalha com o LexisNexis. Mas assim, eu vou te mostrar hoje um pouco sobre como funciona o Westlaw, como funciona a pesquisa jurídica utilizando o Westlaw. Eu vou te mostrar como funciona. Como eu prometi para vocês, eu vou mostrar como funciona o Westlaw. Essa é a interface do Westlaw. Aqui você tem casos federais, casos estaduais. Você consegue fazer pesquisa de qualquer estado que você tenha interesse. Você também pode escolher casos federais, entre as cortes de apelações separadas pelos circuits. Você pode inclusive fazer pesquisa pela Suprema Corte ou de outras cortes federais, ou de qualquer outro estado que você queira. Você também pode fazer pesquisa de modelos de peças processuais. Aqui no Practice Area, modelos de peças processuais em diversas matérias estaduais, federais e tudo dependendo da assinatura que seu escritório pagar. Deixa eu fazer uma pesquisa aqui para mostrar para vocês como funciona. Vamos fazer uma pesquisa sobre authentication, que é como mostrar que a prova é autêntica, na área de evidence law, que é sobre as provas jurídicas. Por exemplo, aqui você tem um caso criminal de People v. Goldsmith. Aqui nos Estados Unidos, as decisões são chamadas pelos nomes das partes. Quando a gente vê um caso de People, significa que é um caso criminal porque são as pessoas daquele estado que estão processando o Goldsmith. Aqui do lado esquerdo, por exemplo, da tela, você acha diversos outros assuntos sobre authentication, ou sobre o objeto da sua pesquisa, como, por exemplo, leis, que são os statutes, ou court rules, que são as normas das cortes, os secondary sources, que são doutrinas e tratados jurídicos, ou senão o practice law, que são modelos de peças processuais, ou ainda outros status que são pertinentes às leis, mas como eu expliquei anteriormente, o mais importante é o filtro de reported e unreported. E quando eu seleciono aqui, agora você tem somente as decisões oficiais. Na sua pesquisa jurídica, você sempre vai querer o reported. Você só vai querer se utilizar do unreported quando você não conseguir achar decisões oficiais. Aí você vai se utilizar de outras fontes para achar decisões oficiais. A outra parte importante é selecionar qual é o seu jurisdiction, ou seja, para decisões de qual instância você está dando prioridade. Lembrando que a Suprema Corte de cada estado tem a decisão final sobre cada assunto. Dessa forma, você não vai querer uma decisão de trial court, que são as decisões de tribunais de primeira instância, já que elas normalmente são derrubadas pelas cortes de apelação. Você também tem a opção de escolher o tipo da matéria que você quer. Civil, Criminal, Real Property, que é direito imobiliário, Commercial, Employment e Labor Law. Mas Authentication, por exemplo, é uma matéria de Evidence Law, que se aplica tanto no Civil como no Criminal. Vamos clicar no Civil. Aqui aparece a decisão de Jazayeri v. Mal. No Civil, no cabeçalho da decisão, você tem os nomes das partes, e não people, como é no criminal. Nessa decisão, a gente está tratando de torts, ou seja, responsabilidade civil.
Aqui também tem um breve resumo sobre a parte dispositiva da decisão. Entrando na decisão, a gente tem no cabeçalho qual a corte julgou o caso, em qual órgão oficial que foi publicada aquela decisão. Mas como eu falei, no civil tem os nomes das partes. E aqui indica et al., que é quando tem mais de uma parte. Neste caso, somente nomeiam o nome da primeira parte, tanto do autor como para o réu. Embaixo você tem o background ou synopsis, que é a parte que conta um pouco sobre a decisão. Mas você tem que focar no West Head. Você não precisa ler toda a decisão. Você normalmente não tem tempo para isso. Então este West Head Note é onde que você tem o resumo das questões mais relevantes da lei, ou seja, da parte dispositiva da decisão que você vai usar na sua pesquisa. Mas como eu falei, o West Head Notes é a parte mais importante da sua pesquisa. E essa parte verde aqui é onde o software filtra o assunto que mais se assemelha à sua pesquisa. E nesta parte que você vai focar na sua leitura e verificar se é compatível ou não com a sua pesquisa. Aliás, nessa parte você encontra fontes, normas ou inclusive leis que estão relacionadas à sua matéria. Quando você entra neste West Head Notes, você acha outras decisões pertinentes na sua pesquisa, outras fontes a ser consideradas para a sua pesquisa. Mas uma coisa que você precisa focar é sobre o Negative Treatment. O Negative Treatment verifica se a sua decisão ainda é válida ou se ela foi derrubada, ou ainda se há outras decisões que divergiram em algum ponto, e se sim, se dividiu sobre a parte ou algum objeto da sua pesquisa. Quando na divergência, o Westlaw mostra por meio dessa bandeira amarela. Já quando a decisão foi derrubada, o Westlaw mostra uma bandeira vermelha. Por outro lado, se existe a bandeira vermelha sobre as decisões que divergiram da sua decisão, isso mostra que a sua decisão ainda está valendo. E para finalizar, um outro ponto que a gente precisa analisar é esse green box, ou essas caixinhas verdes. Isso representa que a decisão divergente divergiu muito sobre o assunto ou não, ou se não ela focou muito naquela decisão ou não. Então a gente precisa verificar no que divergiu e em que ponto ela divergiu. Bom, isso tudo faz parte do papel do paralegal em verificar se essa decisão é correta, se ela ainda é válida, se existe algum tipo de divergência e se sim, em qual ponto. Imagine o problema quando o advogado está no meio da audiência e as partes discutindo sobre o caso, e aí o seu advogado fala sobre a decisão, mas a outra parte fala que a sua decisão não é mais válida porque existe uma divergência. Imagine a situação que causa para o advogado. Então é muito bom prestar atenção na pesquisa. Também não esqueça de subscrever no meu canal e também me seguir no Instagram. Coloquei o link aí no perfil embaixo, pode me seguir, ok? Forte abraço!